Olá, mães concurseiras, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma pesquisa que eu fiz com umas colegas de trabalho de vários órgãos que são mães ou que eram mães quando passaram em concurso, e eu vim comentar com vocês algumas respostas que eu acho que foram respostas muito pertinentes com o que nós temos que fazer para poder passar. Então, quem já passou por isso pode dar uma dica para a gente que está estudando para passar. Então, vou mostrar para vocês essa pesquisa e a gente vai comentando aí, tá bom? Bom, aqui o nome dessa pesquisa é Como Passei em Concurso Público, tá, gente? E aí eu perguntei para as meninas aqui que essas foram mães de onde? Do STJ, do MPU, Câmara dos Deputados, STF, Secretaria de Educação do GDF, Secretaria de Educação de São Paulo. Também tivemos aqui a NTT, são vários, foram 25 mulheres, tá? E aí eu fui perguntando e vamos ver o que que deu aqui. Então, a idade quando estudou para concurso e passou, foi nomeada, tá? Eu não perguntei se você foi classificada no seu primeiro concurso, passou e foi nomeada. Então, a idade aqui, vocês podem ver, idade quando estudou para concurso e passou. A maioria tinha entre 20 e 30 anos. Tem uma pessoa aqui que era maior de 51, aí 41 e 50, e depois em segundo lugar entre 31 e 40, tá? Eu tenho a pergunta se a pessoa tinha filhos. E aí 60 disse que não e 40 diz que sim, porque aqui a gente já pode ver que então as pessoas que não têm filhos, elas se animam mais para estudar para concurso público do que aquelas que têm. Aí vamos aqui, quantos filhos? Nós tivemos aqui 60% não tinha filhos, aí 20% tinha um, 16% tinha dois e essa porcentagem pequenininha aqui, o verdinho é quem tinha de 3 para cima, que no caso fui eu, né? Era casada, estava em união estável ou outro tipo de relacionamento? Sim, aí sim. Mesmo quem tinha filhos ou quem não tinha filhos, assim 52% e 48%. Então, além de ter filhos, algumas ainda tinham um parceiro ou parceira. Tinha outro trabalho ou atividade remunerada? 40% diz que não e 60% sim. Aqui é um detalhe muito interessante. As pessoas pensam que as pessoas que não têm outro trabalho fica mais fácil de passar. Quando na verdade, quando você tem um outro trabalho que às vezes é muito ruim, fica muito mais fácil de passar, mesmo que você já tenha essas horas comprometidas durante o dia. Então, na verdade, aquele trabalho é uma motivação. Por quê? Porque naquele trabalho você não está tendo os benefícios, está tendo que trabalhar muitas horas, ou então o seu chefe é um chato e aquilo te motiva para passar. Como diz a minha mãe, a necessidade faz o sapo pular. Vamos ver a próxima. Essa pergunta é muito importante, gente, porque assim, é, fez cursinho presencial online? 80% responderam que sim e 20% respondeu que não. Então, o que eu vejo aqui, eu posso estar errada, mas é o que eu penso, é que se você vai começar a estudar de alguma maneira, você precisa de algum norte. Algumas pessoas têm facilidade só de entrar na internet, começar a pesquisar e dali vai. Só que outras precisam de uma coisa mais formal. Eu sou da equipe que precisa de uma coisa mais formal, mas eu não estou falando para vocês que é para vocês se matricularem num cursinho específico, por exemplo, saiu o concurso do STJ, vai lá e compra o pacote do STJ. Isso não vai ajudar vocês. Porém, o que vai ajudar vocês, depois que vocês fizerem o teste, que tipo de aluno você é, qual o seu estilo de aprendizagem, aí vai te ajudar o quê? Uma videoaula, ou PDF, ou alguma coisa do tipo, porque você nunca viu essa matéria. Como é que você vai lá estudar do nada sem um apoio? Então, eu acredito que o cursinho aqui faz uma grande diferença. Não precisa ser necessariamente um cursinho que você vai lá e paga um pacote. Mas a internet existem várias coisas de graça ali que podem te ajudar, tá? A próxima é quantas horas por dia
você estudava? Isso é uma incógnita, tá, gente? Porque muita gente vai falar, tem que estudar pelo menos 10 horas, tem que estudar pelo menos tanto. Eu acredito que, para início, 3 horas de qualidade são suficientes, mas isso depende do seu estilo de aprendizagem, do quanto você consegue estudar de maneira que tenha uma qualidade boa, porque não adianta ficar lá 8, 10 horas e a sua cabeça está lá no WhatsApp, né? E aqui nós temos 32% estudavam de 5 a 8 horas, 28% mais de 8 horas e 40% de 2 a 4 horas. Eu vou falar o que eu fazia. Eu ia para o cursinho das 2 às 6, são 4 horas. Eu fazia 1 hora de exercício de manhã, antes que os meninos acordassem, e 1 hora de exercício à noite, depois que eles dormiam. Então, total 6 horas. 6 horas eu estudei de agosto de 2009 até maio de 2010. Então, agosto de 2009 dá agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu estudei 9 meses, 6 horas por dia. Depois desses 9 meses, eu fui fazendo cursinho específico. Aí sim, porque minha base já estava consolidada. Então, esses cursinhos específicos eram poucas horas, não eram 4 horas por dia, tá? Então, isso a gente vai conversar depois. E aqui, na sua opinião, o que funciona melhor para assimilar o conteúdo? Isso são opiniões, tá, gente? Eu estou jogando opiniões para vocês verificarem aquilo que vai dar certo para vocês. Então, professor presencial, 10 falaram que sim. Conteúdo em PDF, 5. Resoluções de questões, 21, então mais da metade. Videoaulas, 6. E resumos e mapas mentais, 7. Resumos funcionam para mim, mapas mentais não funcionam para mim. Então, eu não posso chegar aqui para vocês e falar, vocês têm que fazer mapa mental, tá? E aí, com quem deixava os filhos, se houver, quando estudava? Aí são várias respostas aqui, né? Minha mãe, não tenho filhos, pai e creche, não tinha filhos, não tenho filhos, marido, né? Então, aqui, você fazia exercício físico na época dos estudos? Quase foi 48% sim, 52% não, mas eu, particularmente, acredito que todas nós, quando nós começamos a estudar para concurso público com filhos, nós precisamos de uma válvula de escape. E essa válvula de escape tem que ser algum tipo de exercício, para você liberar toda essa pressão, essa tensão. E esse exercício pode ser o quê? Dança. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre dança, sobre um esporte que você gosta, ou até uma caminhada. A caminhada, para mim, não dá resultado porque eu preciso conversar. Então, assim, para mim, o que deu resultado foi vôlei e dança. E aqui, me fala uma coisa: você engordou, emagreceu, permaneceu o mesmo peso na época dos estudos? Permaneceu o mesmo peso, 48%, engordei 16%, emagreci 16%, engordei e emagreci em momentos diferentes. Então, é, você pode perceber aqui que a sua qualidade de vida, a sua alimentação, tudo isso vai ajudar com que você passe mais rápido. Parece besteira, mas não. Se você engordar muito é porque você está ansiosa comendo demais. Se emagrecer muito é porque está ansiosa comendo de menos. Então você vai precisar manter essa saúde mental que vai te ajudar nessa saúde física. Aí nós temos aqui, você fazia orações, mentalizações, pedidos ao universo ou outros? Olha aí, 84% sim e 16% não. Então, a maioria aqui tem algum tipo de crença, de fé, de qualquer coisa que ajude visualização, mentalização, pensamento positivo, olhar o copo meio cheio do que o copo vazio. E nisso tudo aqui vai te ajudar na flexibilidade que você tem que ter. Porque as coisas não vão correr direitinho no primeiro concurso que você for fazer. Por um ponto você pode ficar, como eu fiquei, para ser chamada para a prova de digitação, que na época tinha. Ou então, por um ponto, você não foi chamada para. Não foi corrigida a sua redação. Você estava para ser corrigida a sua redação, mas com os recursos você caiu. Então, gente, precisa de uma força maior aqui para ajudar vocês. E eu acredito muito
Eu, particularmente, acredito muito em energia, eu acredito em lei da atração, eu acredito em mentalização, visualização, mas eu também acredito que você vá escolher um órgão que você queira trabalhar, não adianta só ficar visualizando você trabalhando naquele órgão, você vai pegar e vai lá, vai bater na porta deles e vai lá visitar. Todos os órgãos são públicos, então você pode entrar. E aí, a partir dali, a sua mentalização, sua visualização fica mais verdadeira para a sua mente, para você, para o seu sentimento. Você já foi lá, você sabe que ele existe, que as pessoas que estão lá são verdadeiras. Alguém te ajudou financeiramente na época, com livros, cursinhos, sustento ou outros? Não 28% e 72% sim. Então, assim, outra coisa, deixar esse orgulho de lado e pedir ajuda. Pode ser ajuda financeira, ajuda de alguém que sabe muito daquela matéria, ajuda para corrigir sua redação, alguém que você conheça, que seja bom de redação, seja professor. Então, tudo isso vocês vão precisar engolir o orgulho e aceitar. Eu aceitei que o meu irmão me pagasse R$ 2.000 por mês por um ano e meio. Eu já havia passado, né? Mas só que em concursos que não foram chamados até a data. Então, ele me ajudou com R$ 2.000 para eu poder fazer o cursinho durante a tarde. E aqui hoje que eu digo é 2023, se fosse estudar novamente, faria algo diferente? Por favor, explique. Então, aqui, uma falou que não, a outra falou que faria exercícios, a outra falou que pagaria um coach para me ajudar na organização. Então, organização é super mega importante. Mudaria o método e aumentaria as horas de estudo. Não forçaria tanto, esperaria momentos em que minha mente estivesse mais produtiva. Estudaria até ser aprovado no concurso desejado, porque tem muita gente que passa, por exemplo, para técnico e não continua estudando para analista. E a diferença é muito grande em termos de salário. E aí, depois que você já está lá dentro, você se arrepende. Faria mais exercícios tipo simulado. Nós vamos conversar sobre simulado. O simulado é super importante. A cada 15 dias você tem que fazer um simulado. Hoje eu estou focando em matérias que preciso reforçar meus conhecimentos e em resolução de exercícios. Sim, focaria nas matérias com menos afinidade. Isso acontece também. Eu amo direito administrativo, então quando eu estou estudando direito administrativo é ótimo. Pá, pá, pá. Quando vai para a AFO, a administração financeira orçamentária, é horrível. Então eu focaria também. Contrataria um coach, então você precisa de alguém para pegar na sua mão às vezes, porque sozinha você não vai conseguir. Hoje tenho uma filha e voltei a estudar, conciliar estudos, família e trabalho não é tarefa simples, mas também não é impossível. Sobra menos tempo para os estudos, talvez a trajetória se alongue um pouco mais. Gente, não necessariamente, sabe por quê? Porque às vezes quando você tem muito tempo, fica mais complicado você se organizar, porque você também tem muitas coisas chamando a sua atenção. Entendeu? E aí você não tem aquele controle. Quando você tem pouco tempo, você faz aquilo papum. Eu tenho 1 hora, em 1 hora eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, eu não tenho mais. E quando a gente procrastina, a gente tem 10 horas no dia para poder estudar. E aí você fala, eu tenho 10 horas, daqui a pouco eu tenho mais horas, entendeu? Então, não necessariamente. E aí, não deixei minha energia máxima. Não, dei minha energia máxima durante 7 meses e passei. Concursinho, estudo sozinho, resolução de exercício. Faria tudo novamente. Se deu certo, vamos fazer, né? Não é? Dedicaria mais horas para estudar. Hoje minha rotina é muito diferente de quando prestei o concurso, portanto teria que fazer tudo diferente. E a última aqui, focaria muito no estudo por questões, até porque não tenho mais tempo disponível e estou com uma bebê pequena. Então é isso. Questões são muito importantes, porém não adianta ficar fazendo questão sem ter uma base. Você tem que primeiro ter aquela base e aí fazer a questão. Entendeu? Não adianta falar assim, vou fazer todas as questões do CESP e não saber o que está fazendo. Entendeu? Quanto tempo demorou para você passar? Ficou entre 25%, 1 a 2 anos, 25% mais de 2 anos, 31,3% 1 a 6 meses e 18% 6 meses a 1 ano. Então, gente, vocês podem ver aqui que a que deu mais foi de um ano a 6 meses. E isso depende do concurso, tá? Mas a partir de 6 meses a 1 ano, você tem que ter resultado. Rosana, mas o resultado não é passar? Não. Você vai começar do zero, você vai subir uma escadinha. E essa escadinha qual é? Primeiro degrau, tomar a decisão. Segundo degrau,
dominar as matérias que eu chamo de must, aquelas que é as matérias gerais dos concursos que você escolher. Depois, dominar as matérias que são as específicas. Depois, passar nas matérias, ser aprovada nas objetivas. Depois, ser chamada, ser corrigida sua redação. Depois, ser classificada, mas não ser chamada, e a próxima ser chamada, entendeu? Então é um degrauzinho. Primeiro concurso, ele é mais fácil de passar. Segundo concurso, já é outro nível. Terceiro concurso, concurso dos sonhos. Isso pode acontecer na primeira? Pode, mas não é o que acontece normalmente, tá? É uma exceção. E a outra pergunta foi essa: bem-estar de vida sexual durante os estudos. Permaneceu como antes? Melhorou? Não tem melhorou aqui, gente. Não tem, é muito complicado melhorar aqui. Diminuiu ou oscilou em momentos diferentes? Se oscilou em momentos diferentes, pode ser que tenha melhorado em alguns momentos. Mas se você quiser saber mais sobre isso e como é, turbinar essa vida sexual durante os estudos, dá uma olhadinha no vídeo, aqui ó, é aqui. No vídeo aí em algum lugar que vai aparecer para vocês, que eu fiz uma entrevista com a Alessandra, que é a representante da Prazer Maria, que também é servidora pública, e ela vai falar sobre isso numa entrevista bem legal. Vai falar sobre a varinha mágica, tá bom? Então é isso, pessoal. Para a gente terminar aqui, eu gostaria de terminar dizendo para vocês o seguinte. Quando vocês começarem a estudar, ou se já estão estudando e não estão vendo resultado, é muito interessante que vocês perguntem para outras pessoas que passaram como elas fizeram. Não quer dizer que necessariamente você vai pegar tudo que elas falarem e começarem a colocar para vocês. É como se fosse uma missa, um culto, ou alguma coisa relacionada à religião, ou alguma palestra. Você pega aquilo que é bom para você. Então, se eu sou uma pessoa que meu estilo de aprendizagem é, é visual, eu não vou ficar ouvindo podcast, entendeu? Porque eu vou perder meu tempo. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre que estilo de aprendizagem você tem e como você pode usar isso a seu favor, tá bom? Um beijo, bora passar? Um beijo.